A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes inscritos aí em meu canal, amém? Irmãos, hoje eu gostaria de deixar uma reflexão, uma meditação para a igreja, para os irmãos entenderem o agir de Deus. Assim como o Senhor Jesus, falava por parábolas para que levasse o entendimento do reino dos céus aos discípulos, e muitas das vezes eles não entendiam, nem mesmo quando o Senhor Jesus falava por parábolas. Em algumas exceções nós deparamos com os discípulos pedindo ao Senhor Jesus para que os explicasse a parábola, porque mesmo eles simplificando ali o evangelho, eles não entendiam. Então, você que está passando por momento de lutas, aflições, você que está passando aí por um momento de desespero, uma tristeza, uma angústia, até mesmo uma perca, uma destruição do lar, da família, no casamento, um problema de saúde. Hoje eu vou deixar aqui uma reflexão para vocês, foi um discernimento que Deus me deu para estar ministrando a palavra dele para alguns ouvintes que não têm o entendimento do Espírito Santo, amém? Então, irmãos, tem pessoas que chegam até a mim com problemas conjugais, outros com problemas de saúde, outros com problemas, familiares e etc. E essas pessoas geralmente se encontram aflitas ali, inconsoladas, desesperadas, sem direção. Mas o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por mim, assim diz o Senhor Jesus. E ele deixou na terra os seus profetas, os mensageiros, assim como ele falou com Cornélio, lá em Atos, ele falou, vai até Pedro e ele te mostrará o caminho. Então, o Senhor também deixou nós, ministradores da palavra, para poder também conduzir o próximo ao caminho, apresentá-los a Jesus, amém? Então, irmãos, ultimamente eu tenho deparado com muitos problemas conjugais. Muitas pessoas chegam até a mim pedindo conselhos, orações, com problemas conjugais. E alguns a gente percebe que já está ali esfriando na fé, até desanimando, porque ora e nada se resolve aparentemente. E esses dias eu estava conversando com um jovem que está passando por um problema assim semelhante, conjugal. E ali eu estava falando com ele, existem 3 situações na vida. Eu vou te dar um exemplo que como Deus trabalha. Você é pai, pega esse exemplo, você é pai e você tem um filho. E este filho está com 3 problemas para ser solucionado. Amém? 3 problemas, medita bem. O primeiro problema que esse filho tem é que ele está para perder sua vida daqui a uma semana, dando um exemplo. Ele está para perder a vida dele daqui a uma semana. Mas o fato que ele está para perder a vida daqui a uma semana não faz ele sofrer. Ele não está sofrendo porque vai perder a vida daqui a uma semana, porque ele não sabe disso. Ele não sabe que vai morrer daqui a uma semana. Ele está indo morrer não é por enfermidade, ele não está indo morrer, irmãos, não é por algo que está tendo sintomas. Então a morte está vindo de maneira silenciosa sobre a vida dele. E ele não tem o poder de ver a morte igual Deus tem. Mas eu dei um exemplo para ele. Então você tem um filho, ele está com 3 problemas. E um desses problemas do seu filho é que ele está para morrer daqui a uma semana. O segundo problema é que ele está com uma enfermidade, suponhamos um câncer. E esse câncer, você sabe que daqui 10 anos, não agora, você tem a certeza que daqui 10 anos o seu filho vai morrer com esse câncer. Mas esse câncer, se tratado, ele pode viver muito mais anos. Mas só que esse câncer, se ele não tratar, ele vive ainda mais 10 anos. E o terceiro problema que ele tem pode ser controlado por medicamentos. Ou seja, o câncer está no filho, O câncer está no filho, mas esse câncer não provoca dor. Esse câncer não tira o sono dele, não traz sofrimento ainda nenhum para esse filho. Mas ele tem um câncer e esse câncer vai matar ele daqui a 10 anos. E o terceiro problema que esse filho tem traz dor. É um problema simples, Suponhamos uma dor de ouvido, uma dor de dente, ou uma dor de cabeça, de vez em quando. Suponhamos uma enfermidade que pode ser controlada com medicamentos. Ele pode tomar insulina, ou ele pode tomar uma dipirona, qualquer medicamento que ameniza a dor, alivia, ou até mesmo ele não sente dor alguma. Então esse problema não vai matar ele, mas esse problema depende dele tomar os medicamentos para ele não sentir dor.
Quando ele não toma o medicamento, a dor aumenta a ponto dele chorar, sofrer, né? Até mesmo às vezes pedir a morte de tanta dor que ele está sentindo. Mas a dor em si não vai matar ele, só se ele suicidar. Então, qual o problema que você ia preocupar em estar resolvendo do seu filho primeiro? Assim eu perguntei para o jovem. Qual problema você resolveria primeiro, irmão? Responde aí embaixo. Seu filho tem 3 problemas. O primeiro problema vai levar ele à morte daqui a 1 semana. O segundo problema é um câncer. Daqui 10 anos ele vai morrer. Daqui 10 anos ainda, não agora. Ele tem 10 anos para morrer. E o terceiro problema é fazer ele chorar, fazer ele sofrer. Mas se ele tomar o medicamento, ele não chora e nem sofre. Amém? Dói, mas ele não chega a sofrer, né? Sentir aquela dor extrema. Não, dá para controlar com o medicamento a dor. Qual dos 3 problemas você resolveria primeiro? Pensa aí, tempo para responder? Não respondeu? Então vou responder por vocês. No meu caso, se eu tivesse um filho com esses 3 problemas, o primeiro problema que eu ia preocupar em solucionar de imediato era o da morte, livrar ele da morte. Por quê? Porque sem a vida não há esperança, mas enquanto há vida, há esperança. Então, se o meu filho estiver vivo, ele pode ter tudo de volta. Enquanto você tem vida, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode adquirir novas profissões, novos relacionamentos familiares, amigáveis, ou até mesmo casamento, desde que você seja solteiro ou solteira, né? Ou apenas noivo, se você não chegou a casar, né? Mas casado ainda tem solução, porque a Bíblia fala, né, que se não aguentar ficar só, que reconcilie-se. E eu deparei com a situação de uma senhora também, que eu estou prestando serviço na casa dela. Essa senhora já está com seus 65 anos, o seu noivo com 70 anos. E ela estava orando a Deus para Deus preparar o casamento dela, para Deus abençoar a vida sentimental dela, que ela sofreu muito na sua adolescência, na sua juventude. E ela ficou viúva há 2 semanas atrás. E agora pôs o papel para correr. Deus tirou a pedra de tropeço. O marido dela morreu sem querer nada com Deus. Dureza de coração, com a amante, já tinha casado de novo. Então Deus limpou o caminho dela para ela ficar livre, para ser feliz nessa área. Deus respondeu. E ela vai casar muito em breve, né? Se Deus dá oportunidade, vou ter que gravar para os irmãos. E eu fiquei muito feliz com essa história. Não pela morte do homem, mas fiquei feliz pelo que Deus fez na vida dela e está fazendo. Então, o primeiro problema que eu resolveria era a morte. Porque se o meu filho tiver vida, ele pode lutar contra qualquer mal que está vindo contra a vida dele e solucionar. Mas se ele não tiver vida, vai fazer o quê? Então, o primeiro problema que eu preocuparia em resolver do meu filho é livrar ele da morte. E para livrar uma pessoa da morte não é fácil. Às vezes você tem que mexer meio mundo para livrar uma pessoa da morte. Às vezes para livrar uma pessoa da morte, né, levando no intuito de Deus, se nós olharmos no Antigo Testamento, para Deus livrar alguns profetas da morte, ele tinha que matar milhares de soldados. Então, às vezes, para Deus manter uma pessoa viva, Deus tem que descer muitos à sepultura, para Deus livrar aquela pessoa da morte. Então, não é uma tarefa fácil. Mas eu me preocuparia em primeiro manter a vida do meu filho, em livrar ele da morte. Dar o escape para ele. Se fosse preciso eu mudar de bairro, cidade, estado ou até país, eu mudaria pelo meu filho. Segunda coisa que eu me preocuparia em segundo lugar em estar resolvendo dos 3 problemas, era o câncer. Livrei meu filho da morte. Agora eu vou tratar do câncer dele, da enfermidade que está no corpo dele. Porque essa enfermidade não vai matá-lo agora, mas se agravar, dependendo do tempo, pode ser letal. Aí depois eu ia preocupar em curar meu filho. Ah, pai, mas eu estou sentindo dor. Você vai tomando os remédios. O outro problema, se ele tomar o remédio, ele não vai ter dores, não vai ter problema, igual que tem epilepsia. Eu tinha um irmão que tinha... Só um minuto. Então, igreja, eu tinha um irmão que tinha ataque epilético. Deus prometeu curar ele se ele se convertesse, né? Infelizmente, até então isso não aconteceu. Eu soube, né, que antes dele morrer, 3 dias antes ele tinha aceitado Jesus. Tomara a Deus que tenha mesmo e que esteja em um bom lugar. Mas a gente sabe que tem uma palavra escrita pelo Senhor que deve ser cumprida. Mas quando ele tomava os medicamentos, ele não sofria dano algum. Mas quando ele tomava os medicamentos, usava droga ou bebida, aí ele tinha um ataque. Então, se ele respeitasse os medicamentos, ele não sofreria, senão, né, às vezes, a tristeza de ter que tomar um medicamento. Então,
Se a dor do meu filho pode ser controlada por medicamento, que ele tome o medicamento. Então, porque eu vou preocupar primeiro em livrar meu filho da morte, segundo, em curar as enfermidades que estão no corpo dele, né, o câncer que ia matar ele, terceiro, ia preocupar com isso que está fazendo ele chorar, sofrer, às vezes, mas que não leve ele à morte. Então, assim também é Deus na nossa vida. Às vezes a pessoa está, Senhor, e meu casamento, Senhor? Senhor, e o meu carro? Senhor, e a minha casa? Então, igreja, estava atendendo o cliente aqui, então para encerrar é isso. Então, eu falei com o irmão, né? Deus não está preocupado em resolver essa situação. Primeiro que Deus não se preocupa com nada, né, irmãos? Está tudo no domínio, no controle dele. Nós que preocupamos, porque tem muitas coisas que é impossível de nós resolver se não for, né, pelo poder de Deus. Então, falei com o irmão, irmão, acalma o coração, né? Primeiro Deus está te livrando da morte, né? Primeiro Deus está te livrando do pior, para depois de tratar isso. É tão simples para Deus que até ímpio resolve. Olha o tanto de ímpio que tem esse tipo de problema, que nós cristãos às vezes fica preocupando, e eles resolvem, às vezes até sem invocar o nome de Deus. Agora nós que temos um Deus forte, poderoso, não vai se resolver? É claro que vai. Mas só que tem muitas pessoas também ímpias, ou até mesmo evangélicas que estão dentro das igrejas, que preocupam tanto com essas coisas da terra e esquecem de buscar comunhão com o céu. Aí de repente a morte chega, né? E daí? E daí, se você tem carro, casa, bons filhos, bons casamentos, e se você morrer agora? Você vai desfrutar de quê? Viveu a vida dedicando ao casamento, ao filho, aos bens financeiros, e não dedicou ao reino dos céus, para Deus te prolongar os anos de vida na terra, não adiantou de nada. Porque eu conheço pessoas que tinham um ótimo casamento, que tinham um ótimo emprego, pessoas que tinham um ótimo carro e estão mortas. Então, irmãos, nós temos que preocupar primeiro em ter longevidade de vida, em ter a vida eterna e longevidade de vida na terra. Então, para encerrar, a Bíblia fala assim, Salmos capítulo 128, bem-aventurado é o varão que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois ele comerá das obras das tuas mãos, né? E a Bíblia fala ainda mais que a tua esposa será como uma videira frutífera em torno da tua mesa, né? E ele verá os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Então, Deus promete longevidade, Deus promete que aquele que é fiel a ele, que anda em retidão, vai ver até os netinhos, né? Vai ver até os netinhos. Deus não tem essa promessa para o ímpio, mas tem milhões de ímpios que vê os netinhos. Tá entendendo? Deus não tem essa promessa para o ímpio e tem muitos ímpios que chegam à velhice. Agora, por que nós, cristãos, vamos ficar preocupando com coisas que até ímpio resolve? Vamos preocupar com o reino dos céus. Amém? Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.